Oi, aqui é Cris, do blog Clicando e Andando, e eu tô aqui hoje com mais um Photo Help. E hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui. De tempos em tempos, eu vou trazer aqui no Photo Help também a história de um grande fotógrafo, né? E tem muita gente que gosta de saber, que pede, que pergunta sobre a história de grandes fotógrafos, como que eles iniciaram na fotografia, como que foi a trajetória deles, e é um tema que é muito inspirador. Então, vou trazer aqui algumas histórias interessantes para a gente conversar. E para dar início a essa série dos grandes fotógrafos, hoje eu vou falar aqui com vocês sobre Ansel Adams. Ansel Adams foi um fotógrafo norte-americano, conhecido aí pela maioria das pessoas, e ele foi muito famoso pelas fotografias de paisagem em preto e branco. A característica bem marcante das fotos dele era uma riqueza imensa de detalhes e muita nitidez. Então ele tinha toda uma forma aí, um processo fotográfico que ele botou em prática e que ele desenvolveu ao longo da carreira dele, e é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje. Bom, começando hoje então sobre Ansel Adams. Ele nasceu em 1092 na Califórnia e ele viveu até 1984. E o interessante foi que ele ganhou a primeira câmera dele quando ele tinha 14 anos de idade. Ele estava saindo para uma viagem em família, inclusive para o Parque Nacional de Yosemite. Então foi lá que tudo começou e lá onde ele fez as principais fotos da vida dele, né? Isso é bem interessante também. Às vezes a gente fica com aquela ânsia de explorar novos lugares e ele fez o oposto, o caminho inverso de muita gente, né? Ele focou em um lugar e ele quis explorar ao máximo esse lugar. Então ele começou ali com 14 anos de idade, ele ganhou uma Kodak na época e ele saiu para essa viagem em família aí com a câmerazinha dele na mão. E a partir daí ele não parou mais de fotografar. Ansel Adams, não sei se todos sabem, mas ele era músico, ele tocava piano. E ele era também um ambientalista. Então, automaticamente ele trazia muito essa questão ambiental, de proteção, ele trazia muito disso nas fotos dele. Eu comentei aqui que ele era ambientalista e ele imprimia muito disso, né, nas fotos que ele fazia. Ele começou a fotografar ali ainda bem jovem, bem adolescente. Ele não parou mais depois disso. Depois de um tempo que ele estava ali já fotografando, ele foi convidado pelo Departamento de Interiores lá dos Estados Unidos a fotografar os parques nacionais. E tem uma história bem interessante sobre ele, que é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nessas expedições que ele começou para fotografar os parques, ele saiu para fotografar o Yosemite e ele queria fazer uma foto específica do Half Dome. É um pico enorme, é um paredão gigante de granito que tem mais de 1.500 metros de altitude. Então a ideia dele era fazer uma foto desse pico específico, né? E ele saiu aí num grupo, ele e mais 3 amigos, em busca desse Half Dome e da posição ideal para ele fotografar aquela cena. E o interessante é que ele mal tinha ideia de que essa expedição, que ele iria fazer nessa expedição aí uma das fotos que se tornariam aí a mais icônica da carreira dele, que lançaria ele a essa fama internacional na fotografia. E foi nessa fase que ele tinha um mentor na época, né, que era o Bender. Bender deu uma tarefa para ele. Falou: você vai sair fotografando fotos de grande formato das montanhas, eu vou financiar esse projeto e vou te ajudar a vender. E você tem que executar. Deu essa tarefa para ele, e o Ansel Adams saiu, ele mais esses 3 amigos aí, em busca dessas fotos de grande formato. Mas o objetivo principal que ele tinha em mente era a foto do Half Dome, que é esse paredão gigantesco aí de granito. Era essa foto que ele mais queria fazer. E não pensa que foi fácil isso na época, tá? Ele saiu aí com uma mochila de mais de 20 quilos de equipamento, entre câmera, entre lentes, filtros e 12 placas de vidros negativas para ele fazer as fotos. Então ele já saía com o peso do equipamento e um certo número de fotos, que era aquilo que ele poderia fazer. Nem mais do que aquilo ele não poderia fazer. Então ele tinha um limite de fotos. Por isso até que ele pensava muito antes de fazer cada foto, né? Ele chegava a procurar por horas um ponto específico, por dias muitas vezes. Ele queria achar o lugar perfeito para fazer uma foto, tá? Então ele
gastava muito tempo nessa pesquisa de campo, vamos dizer assim, né? Ele queria percorrer, ele queria ter certeza que ele estaria fazendo aquela foto com o melhor ponto de vista possível. Era essa a intenção que ele tinha. Aliás, essa mania dele fez com que ele perdesse o nascimento dos 2 filhos dele, porque ele estava sempre fora nas expedições e ele ficava durante muitos dias, às vezes em função de uma única foto que ele queria fazer. Era muito detalhista. Então, ele saiu em busca da foto do Ralph Dome e ele queria se posicionar perfeitamente antes de fazer essa foto. Eles chegaram, finalmente acharam o Ralph Dome, almoçaram e esperaram um pouquinho ali para o sol iluminar aquele paredão. Queriam que o sol estivesse batendo naquele paredão para poder ter o efeito necessário. E como ele fotografava muito em preto e branco, que na verdade era o que tinha na época, a fotografia em preto e branco ela é interessante quando você tem muitos contrastes de luz e sombra, você tem áreas bem escuras, bem iluminadas, e por isso que ele usava também muitos filtros de cor, para intensificar também esses contrastes de cores aí, de luz e de sombra. Tá? Então ele usava muito desse recurso dos filtros, que é uma coisa que a gente faz hoje de forma tão rápida numa edição, por exemplo. Antes não, você tinha que levar os filtros de várias cores para ir colocando, e cada filtro daquele era uma foto que você tinha que fazer. Então era um trabalho bem mais manual, o trabalho era muito maior do que hoje. E assim ele fez. A primeira foto ele usou um filtro amarelo, que ele queria escurecer um pouco o céu. Mas ele olhou e achou que não ia ficar legal ainda com aquele filtro. E aí ele pegou um filtro vermelho escuro, porque ele queria deixar o céu bem escuro e ele queria dar esse contraste com as neves nos picos das montanhas e aquele céu escuro. E foi assim que ele fez a segunda foto, com esse filtro vermelho. E foi a escolha do filtro que fez toda a diferença. E foi nesse momento que nascia uma das fotos mais refinadas que ele até então já tinha produzido. E consequentemente aí, depois disso, uma das fotos que veio a ser aí uma das fotos mais icônicas de toda a carreira de Ansel Adams. Ao longo da carreira, Ansel Adams produziu muitas fotos no Parque Nacional de Yosemite. Como vocês podem ver aí, tem muitas fotos deles que se tornaram icônicas e guardam toda a questão natural do parque, né? A questão da preservação, ele colocava muito isso nas suas imagens e, como eu disse, ele fazia um trabalho de pesquisa muito extenso, né? E talvez esse fator foi o grande diferencial das fotos dele, dos pontos de vista que ele conseguiu fazer de um mesmo local, vamos dizer assim, que é o Parque de Yosemite, né? Ele fotografou muitos lugares desse mesmo parque, né? E foi o lugar que ele começou lá com 14 anos de idade, quando ele ganhou a primeira câmera dele. Então, ao longo da carreira dele, Ansel Adams participou de momentos históricos muito importantes na fotografia, né? Ele foi conselheiro-chave do Departamento de Fotografia no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ele inclusive ajudou a sediar a primeira exposição fotográfica deles. Então ele era muito ativo, né? A participação dele foi muito ativa e isso só agregou na fotografia. Acho que a contribuição dele foi importantíssima. Para mim, ele é uma inspiração para muitos outros fotógrafos também. E eu espero que você tenha tirado alguma lição sobre a história dele, né? Um resuminho aqui de uma curiosidade sobre um dos trabalhos que ele realizou. Mas eu até encorajo você a pesquisar mais, a ver mais fotos dele. Eu sei que a gente compartilhou aqui algumas das imagens dele, mas procure outras imagens, veja a riqueza de detalhe, né? Ansel Adams, ele participava de um clube, isso logo no início da carreira dele, que era o Clube 64. Era uma alusão à abertura do diafragma, né? Que era o F64. Então imagina F64, né? É muito fechado. Por que ele tinha essa característica? Lembra que eu falei lá no início? As fotos dele, uma das características mais marcantes das imagens dele é justamente a riqueza de detalhe. Então como ele conseguia isso? Fechando o diafragma muito, para ele pegar o máximo de profundidade de campo possível. Então imagina nessas fotos de paisagem que a gente vê, nesses momentos é interessante você fechar o diafragma se você quiser pegar uma riqueza maior de detalhes, que era o que ele fazia. Então automaticamente ele trazia isso nas imagens, né? Muitos detalhes e também muita nitidez. Então esse Clube 64, ele ficou muito famoso na época, né? Era
os fotógrafos se referiam a isso como a fotografia pura. E eu acho interessante a gente trazer esses conceitos também para o nosso dia a dia de hoje, né? Hoje a gente vê muito fotos com diafragmas bem abertos, né? Fazendo desfoque, colocando só um elemento em destaque. E ele fazia o inverso, né? Ele queria preencher com o máximo de detalhes possível daquela cena que ele estava vendo. E eu acho legal a gente também ter isso. É uma inspiração, como eu disse, e dependendo do momento, dependendo do lugar que você estiver fotografando, você pode se lembrar disso e tentar também colocar isso nas suas fotos. E a gente está chegando ao fim do vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, que ele tenha aí te inspirado de alguma forma. Vou pedir para você deixar aqui um comentário, me conta se você já conhecia Ansel Adams, se gostou de saber um pouquinho mais dele. Me conta também se tem algum outro grande fotógrafo que você tem interesse em saber. Algum outro grande fotógrafo ou alguma dúvida que você tenha. Essa dúvida pode virar um vídeo aqui do canal. Então, curta aí o vídeo, dá aquela força pra gente e até o próximo Foto Help.